Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a origem da vida na Terra. Então, a gente viu um pouco sobre a introdução à biologia, depois a gente viu como a vida se organiza no nosso planeta, e agora a gente vai estudar um pouquinho da origem da vida. Então, como que a vida surgiu no nosso planeta Terra? Então, primeiro vamos ver umas perguntas que são importantes, que foram feitas desde os primórdios, né, da civilização pelos pensadores. Será que a Terra sempre foi como nós a conhecemos hoje? Então, o que que vocês acham? Que a Terra, do jeito que ela está hoje, ela sempre foi assim desde o início, desde o surgimento dela, desde o surgimento do nosso planeta? A segunda pergunta é: como se originaram os primeiros seres vivos e como teriam esses seres evoluído e gerado a imensa diversidade de formas vivas que habitam hoje o nosso planeta? Então a gente fica pensando, como é que surgiram esses primeiros seres vivos e como eles evoluíram ao ponto de surgir essa enorme quantidade de diversidade de vivas, né, que a gente chama de biodiversidade. Lembra que bio vem de vida, que hoje a gente tem no nosso planeta. Todas as espécies de seres vivos, de plantas, de animais, de micro-organismos, como todos eles surgiram no nosso planeta, né? Então, desde a antiguidade, essas questões preocupam o ser humano, mas respondê-las não vai ser tão simples, né? Porque é impossível para a gente retroceder no tempo e ver como a vida realmente se originou e evoluiu. Então, a gente vai ver que, em primeiro lugar, né, o nosso universo surgiu através, hoje, né, acredita-se, né, é uma teoria, que é a teoria do Big Bang, que é na qual, a partir de um ponto concentrado de muita energia, deu origem, ele explodiu e deu origem ao universo que a gente tem hoje. E com todas essas explosões, ocorreu a formação do nosso sistema solar, na qual formaram a nossa estrela, o Sol, e os planetas em volta dela, que seria um deles o nosso planeta, o planeta Terra. Mas essa origem do universo, do nosso planeta, vocês vão ver isso mais em detalhes quando vocês estudarem a parte de física, né? Então, a parte de biologia, a gente vai se preocupar mais não como surgiu o nosso planeta, né? Mas como surgiram os seres vivos. Lembra que a biologia ela sempre foca nos seres vivos, é o estudo dos seres vivos. Então, o que a gente vai focar aqui hoje é como esses seres vivos surgiram e como eles evoluíram. E apesar de serem hipóteses, né, que a gente vai ver, ou seja, a gente não consegue ter uma certeza de como isso aconteceu, mas tudo que a gente vai falar aqui foi pautado em evidências geológicas, químicas, físicas e biológicas. Então, existem evidências, né, que têm como base essas hipóteses. Não foi simplesmente assim da invenção da cabeça de alguém, como a gente já viu no método científico. E também foram criadas através de observações e fatos na hora de propor essas hipóteses, né? Então, apesar da gente não ter certeza se elas existem ou se elas realmente aconteceram, a gente tem toda uma metodologia científica para cada hipótese que foi criada. Então, primeiro a gente vai ver a origem dos seres vivos. Então, vão existir duas teorias que predominaram antigamente, né? Hoje a gente sabe que existe uma única teoria, né? Mas antigamente existiam duas teorias sobre como esses seres vivos surgiram no nosso planeta, né? E um dos primeiros a falar sobre isso foi um filósofo chamado Aristóteles. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele. É um filósofo, né, muito conhecido. E ele foi um dos primeiros a falar sobre isso. Então, muito antigamente, surgiu essa teoria para explicar como é que os seres vivos surgiram na Terra.
É chamada teoria da geração espontânea ou abiogênese. Então vamos lembrar que bio é vida, gênese é o início, né? E a é a negação. Então ele nega que o início da vida foi através da vida. É uma coisa meio doida essa teoria, né? Por isso que ela caiu em desuso, porque não faz muito sentido. E o que ela realmente queria dizer? Então, nessa teoria, eles acreditavam que os seres vivos surgiam de forma espontânea, ou seja, surgiam de uma hora para outra, e, e eles vinham através da matéria inanimada, ou seja, de elementos não vivos. Então, o que, que a gente via assim falar naquela época? Eles acreditavam que os sapos surgiam da lama. Então, se tinha assim uma poça de lama, eles acreditavam que surgiam de forma espontânea sapos do meio da lama. Eles acreditavam que os ratos, eles surgiam através de sujeira, assim, se você deixasse uma sujeira num local com panos e trigo e restos de comida, ali surgiam espontaneamente ratos. Então, essa teoria, ela acreditava assim que você estava, por exemplo, assistindo essa aula e do nada surgia aí na sua casa um jacaré no meio do chão, né? Então é uma coisa assim meio absurda hoje em dia pra gente, mas é o que eles acreditavam na época, é o que eles tinham de observação, de evidências da época, né? De acordo com o que eles tinham, né? Que era bem primitivo. Então aqui a gente vai ver umas figuras que foram feitas dessa crença, né? Que tinha na época. Então eles nessa primeira figura que ele mostra, né? Que cisnes ou patos surgiam das árvores, né? Eles caíam como fossem frutos, de forma espontânea, né? Aqui eles mostram carneiros, né? Surgindo das árvores de forma espontânea. E aqui, como eu falei, se você juntasse roupa suja, mais trigo, surgiam ratos daquele local, né? E justamente essa crença conseguiam ainda ter um microscópio para observar os micro-organismos, eles não ainda tinham feito uma observação sobre a reprodução, né? Então acreditava-se nisso. Depois surgiu a teoria da biogênese, que é a que a gente acredita até hoje, que faz muito mais sentido, né? Então, o que que diz a biogênese? Relembrando, bio é vida, gênese vai ser o início. Então, o início da vida é através da vida. Então, nessa teoria, acredita-se que um ser vivo, ele só pode surgir de outro ser vivo pré-existente, né? Ou seja, através da reprodução. Então, a gente vê aqui, ó, tem a galinha, os pintinhos. Então, esses pintinhos, eles não surgiram de forma espontânea na natureza. Eles surgiram da reprodução da galinha com o galo, que chocou os ovos, através dos ovos, surgiram os pintinhos. Então, a gente vai ver que todo ser vivo que existe hoje, ele surgiu da reprodução de outro ser vivo. Então, ele não surgiu de forma espontânea, não surgiu do nada, né? E essa teoria que a gente acredita até hoje. Mas até chegar a essa teoria, que para a gente hoje é tão óbvia, foram feitos vários experimentos, vários estudos, porque eles não conseguiam ainda enxergar nitidamente essa teoria antigamente, né? Então, foi essa teoria ela foi sendo construída através de estudos e experimentos, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses experimentos que surgiram na época. Então, o primeiro a fazer um experimento sobre essas teorias, né, da biogênese ou da geração espontânea, foi um pesquisador, né, um cientista chamado Red, né? Quando a gente fala Red, é sempre o sobrenome, né? Então, ele era italiano e ele fez essa experiência simples aqui, né? Ele pegou 3 frascos, colocou um pedaço de carne. Então, no primeiro frasco, ele deu o nome de controle. Lembra que nos nossos experimentos, né, na metodologia científica, sempre tem que ter o grupo de controle. Então, ele colocou aqui dentro de um jarro e fechou, lacrou esse jarro.
O segundo pedaço de carne, ele colocou num frasco e colocou uma gaze tampando a entrada desse frasco. E no terceiro experimento, ele não colocou nada, ele deixou esse frasco aberto. Então, ele colocou um pedaço de carne e deixou aberto. E observou. Então, o que ele observou? Que no grupo controle não aconteceu nada, não surgiu nada, né? A matéria só entrou em decomposição. No segundo frasco, as moscas, elas tinham acesso somente ao gás, elas não conseguiam ter acesso à carne, então elas não chegavam até a carne, elas ficavam só em volta. E no terceiro, na qual as moscas tinham acesso à carne, começaram a surgir ovos e larvas. Então, o Reg falou o seguinte: os seres vivos, eles não surgem de forma espontânea. Essas larvas que surgiram na carne, elas vieram através dos ovos das moscas. Porque quando ele colocou a gaze e as moscas não tiveram acesso à carne, então eles não conseguiram colocar os ovos e não surgiram larvas. Então só surgiram larvas aonde elas conseguiam colocar os ovos. E nisso ele falou: então as larvas não surgem da carne de forma espontânea. Ela surge através da reprodução das moscas que colocam os ovos, eclodem e viram as larvas. Depois, teve outros dois cientistas que fizeram experimentos, né? Lembrando que eu estou falando de forma bem resumida, né? Esses experimentos. Mas o primeiro cientista chamado Needham, lembra que sempre é sobrenome, né, deles, lá fora se usa sempre o sobrenome, né, em vez do nome da pessoa. Então ele fez um experimento na qual ele queria contrariar o Red. Ele acreditava que a biogênese, a teoria da regeneração espontânea, que era verdadeira. Então ele fez o seguinte experimento. Ele colocou num frasco um meio nutritivo e aqueceu. Deixou o frasco aberto, esperou resfriar, incubou. Incubou é quando deixa assim um tempo ali, né? Acontecendo as reações químicas. E detectou os micro-organismos. Já lembrando que a partir de Needham, eles já tinham microscópios, bem primitivos, mas eles já tinham. Então, ele conseguiu observar esses micro-organismos nesse líquido. E ele falou, tá vendo? Eu coloquei um meio nutritivo, eu fervi esse meio nutritivo, e mesmo assim surgiram micro-organismos. E ele dizia que esses micro-organismos, eles surgiam através de uma força vital, né? E aí, ele quis dizer que os seres vivos, eles surgiam de um meio inanimado. Por exemplo, esse meio nutritivo surgiam de forma espontânea micro-organismos. E aí veio esse outro cientista chamado Spallanzani, né, sobrenome dele, e repetiu o experimento de Needham, só que ele fez de uma forma um pouquinho diferente. Ele pegou esse frasco, colocou um meio nutritivo, ferveu e vedou o tubo, ele não deixou aberto. E aí ele tampou esse tubo, deixou incubar e depois, quando ele olhou no microscópio, ele viu que não tinha micro-organismos. Aí depois ele abriu o frasco e deixou um tempo lá. E começou a surgir micro-organismos, né? Então ele foi lá, olhou no microscópio e viu micro-organismos. E aí ele falou o seguinte, que o Needham estava errado, que na verdade esses micro-organismos, eles não surgiam do nada desse meio nutritivo. É que ele tinha feito o experimento errado, ele tinha deixado o frasco aberto, né? E o que trazia esses micro-organismos, ele achava que eram ovos, né? Eles não tinham muito conhecimento na época, eles achavam que eram ovos que estavam no ar. Então, esses ovos caíam nesse meio nutritivo e ali eles se reproduziam e se multiplicavam. E ele falou que somente o meio nutritivo não fazia surgir espontaneamente micro-organismos. Então, ele refutou a hipótese do Needham. Um micro-organismo só surge de outros micro-organismos.
e que esses micro-organismos, eles estão no ar, na forma de ovos. Hoje a gente sabe que realmente eles estão no ar, não na forma de ovos, né? A gente pode dizer que eles estão no ar na forma de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, vírus, ou na forma de esporos. Então a gente vai ver que esporos é algo bem pequenininho que também dá origem, por exemplo, a um fungo, né? Então eles realmente estão no ar, mas eles surgem de outro ser vivo, eles não surgem de forma espontânea. E aí, na época, isso deu muita contestação, muita briga. Dizem, né, na época, que tiveram brigas calorosas, cada um defendendo a sua teoria, né, a sua hipótese. E aí veio um cientista muito famoso, chamado Louis Pasteur, né? Ele ficou muito famoso porque ele fez um experimento que fez com que a teoria da biogênese se solidificasse no meio científico. E qual foi esse experimento, né? Ele ficou muito famoso por esse frasco chamado pescoço de cisne, né? Que ele tem essa dobrinha aqui, ó. Aqui tem uma ilustração, né? Com esse frasco e essa dobrinha que eles batizaram de pescoço de cisne. Então ele fez o seguinte: ele pegou um caldo nutritivo, colocou no frasco e pegou e com fogo ele moldou o vidro de forma que ficasse essa curva, né? Um gargalo, né? Aqui no frasco, que depois foi chamado de pescoço de cisne. Esse frasco foi levado ao fogo, então o caldo foi fervido, né? E esterilizado. Quando a gente fala esterilizado, é que a gente matou todos os micro-organismos que tinham ali, né? Então, se esse caldo não organismos, ele matou, né? O fogo foi com o intuito de matar eles. E após alguns dias, o caldo nutritivo, mesmo aberto, continuou livre dos micro-organismos. E aí, depois que ele quebrou, né, o gargalo, os micro-organismos apareceram no caldo. Então, o que Pasteur explicou sobre esse experimento? Ele falou o seguinte, que quando ele aqueceu esse caldo nutritivo, vapor de água saiu pelo gargalo, né? E matou todos os micro-organismos. Só que esse vapor de água, ele ficou todo aqui nesse gargalo, e o ar, quando ele entrava, mesmo com o ar contendo outros micro-organismos, eles impediam, esse vidro aqui, ó, nesse formato, impedia com que esses micro-organismos conseguissem chegar até o caldo nutritivo. Então, na hora que o ar entrava aqui nesse frasco, os micro-organismos, eles ficavam presos aqui, ó. Então, já tinha vapor de água, eles ficavam grudados aqui e não conseguiam chegar até aqui. Então, ele mantinha esse caldo nutritivo esterilizado. Então, isso provou que mesmo com o ar tendo, que eles chamavam de ovos, né, tendo outros micro-organismos, os micro-organismos no caldo nutritivo não surgiam de forma espontânea, porque esses micro-organismos, eles só conseguiriam se reproduzir quando eles chegassem aqui de um caldo nutritivo. Então, quando ele quebrasse esse gargalo e os micro-organismos conseguissem chegar no caldo nutritivo, aí sim eles conseguiriam se replicar, né, se reproduzir e detectar o micro-organismo. Então, com isso, ele provou, né, de vez que a teoria mais correta é a teoria da biogênese. Um ser vivo só surge através de outro ser vivo. Então, para a gente hoje assim, é um experimento meio bobinho, né? Porque a gente já sabe disso, mas na época foi muito importante, né? Tanto que diz que até hoje, lá, ele é francês, né? Esse cientista, diz que até hoje, lá na França, existe um frasco desse com caldo nutritivo totalmente sem micro-organismo, esterilizado até hoje, né? Eles guardam lá. E aí a gente vai ver que Pasteur, né, esse cientista, ele foi importante não só na época por, né, solidificar essa teoria, mas também por várias outras descobertas, inclusive da vacina contra a raiva, né? Então, a gente não vai entrar agora nesses detalhes, mas a gente vai comentar uma coisa que é importante saber, que de vez em quando cai até no vestibular, que é o processo de pasteurização.
Então, com esse experimento que a gente acha até meio bobinho, né, que Pasteur fez, surgiu um processo chamado pasteurização. E recebeu esse nome justamente por causa de Pasteur, que era o nome do cientista. E o que que era esse processo? É um processo no meio do qual os alimentos ficam livres de micro-organismos, que são destruídos pelo aquecimento a temperaturas não muito altas, seguida de um resfriamento brusco, sem deteriorar o alimento. Então, a gente tem aqui um exemplo de um leite, né? Está escrito aqui, ó, pasteurizado, né? Então, o que isso quer dizer? Que Pasteur, através desses experimentos, ele descobriu uma forma da gente esterilizar alimentos sem deteriorar esse alimento. Então, a gente consegue esterilizar, tirar todos os micro-organismos que estão ali, mas, ao mesmo tempo, a gente não tira as vitaminas, a gente não tira as proteínas, a gente não tira o sabor, o odor daquele alimento, que é muito importante. Então, antigamente, quando o leite ele não era pasteurizado, existiam muitas doenças que o leite podia causar, né? Então, era muito comum as pessoas tomarem leite, terem diarreias, vômitos, passar mal por causa do leite, porque ele vinha com muitas bactérias, né? Muitos micro-organismos. E hoje no Brasil é obrigado, todo leite, ele só pode ser comercializado pasteurizado. E esse processo de pasteurização, ele foi sofrendo muitos avanços, né, ao longo do tempo, isso foi muito antigo. E hoje existem vários métodos de pasteurização. Inclusive, cada alimento recebe um método de pasteurização diferente. Então, vocês vão ver, por exemplo, hoje o leite, em vez de vir pasteurizado, que já todo mundo já sabe que é obrigatório, eles colocam um método da pasteurização. Então, eles colocam leite UHT, e o UHT é um tipo de pasteurização que foi feito nesse leite. Então, hoje no Brasil, para evitar essas doenças, né, vários alimentos são, antes de serem comercializados, eles são obrigatórios passarem por um processo de pasteurização. Então, a gente tem os leites, o suco de laranja, ele é pasteurizado, a cerveja, queijos, né, eles estão todos feitos, tem que ser feitos com leites pasteurizados. E a gente vai ver uma série de alimentos, né, que vão ter que passar por esse processo antes deles serem vendidos. E hoje em dia a gente já consegue encontrar até ovos pasteurizados, né, porque o ovo, ele é uma das fontes de contaminação de uma bactéria chamada salmonela. Então, hoje a gente consegue encontrar até ovos pasteurizados porque não tem essa contaminação. E é um ovo que ele é muito mais seguro, né? Então, a indústria alimentícia ela tem usado muito esse ovo para que não exista contaminação de micro-organismos. Então, a gente sabe que todo ser vivo, ele vem de outro ser vivo. E como é que surgiram os primeiros seres vivos, né? Aí fala, se todos os seres vivos surgiram de outros pré-existentes, como é que surgiu o primeiro? Né? Aquela história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, nenhum dos dois, né? A gente vai ver. Então, vão ter várias hipóteses para explicar como é que surgiu o primeiro ser vivo no nosso planeta. Então, uma das hipóteses, lembra que a gente chama de hipótese porque a gente não consegue voltar no passado e ter certeza de que realmente foi isso que aconteceu. Mas todas essas hipóteses, elas são baseadas em evidências. Então, a primeira hipótese que a gente vai ver é a hipótese da panspermia. Ela tem esse nome difícil, mas na verdade ela quer dizer que a vida, os primeiros seres vivos, né, do nosso planeta, surgiram de meteoros ou meteoritos que caíram na Terra e trouxeram os primórdios da vida. Então ela fala o seguinte, que a vida surgiu de forma extraterrestre. Então, quando esses meteoritos, lembra que esses meteoritos eles vêm de explosões, de estrelas, né, de outros lugares do universo, quando eles
chegam aqui no nosso planeta, né, eles caem aqui no nosso planeta, eles trazem com eles diversas formas que podem dar origem à vida, como proteínas, aminoácidos, ou mesmo eles acreditam que até esporos podem ter sido trazidos dentro desses meteoritos, né? Vocês não vão estudar muito isso agora, no primeiro ano, mas quando vocês estiverem no segundo ano, vocês vão estudar um pouquinho mais sobre bactérias, fungos, e vocês vão ver que eles podem ficarem na forma de esporos. A forma de esporo, quando a gente fala, é uma forma dormente, né? Como se fosse uma semente. Quando a gente tem uma semente de uma planta, a vida daquela planta está ali, dentro daquela semente. Mas ela está numa forma dormente, ela está ali parada. E ela só sai ali da semente, só dá vida àquela planta, quando ela tem um ambiente propício, ou seja, quando você coloca numa terra, essa terra toma sol, água, dali surge a plantinha. Se ela não tiver acesso à água, à terra, ao sol, ela fica naquela forma dormente. Então, a mesma coisa acontece com as bactérias e os fungos. E alguns vírus também têm essa capacidade. Mas a gente não considera o vírus como um ser vivo, então a gente deixa ele um pouquinho de fora nessa conversa. Então, as bactérias e os fungos, eles ficam nessa forma de esporo, como fosse uma sementinha, esperando ter um ambiente propício. A partir do momento que alimento, eles voltam à vida. Então, eles acreditavam que nesses meteoritos poderiam vir até esses esporos, né? Eles ficam ali na forma dormente. Quando chegaram aqui no planeta Terra, eles acharam um ambiente propício e se tornaram seres vivos. Então, toda vez que você ouvir falar da hipótese da panspermia, você já lembra origem extraterrestre. Veio de fora os primeiros seres vivos ou os primórdios, né? Quando a gente fala os primórdios, seria como se fosse uma receita de bolo, né? Então, são os ingredientes de um ser vivo veio nesses meteoritos, veio de fora do planeta Terra. Uma outra teoria, né, desculpa, uma outra hipótese, né, é a chamada a hipótese da origem pela evolução química. Então, essa hipótese, ela é um pouco mais complexa, né, porque ela vai estudar como que era a Terra primitiva. Então, a gente sabe que a Terra, quando ela surgiu, ela não era do jeito que ela é hoje, né, ela está do jeito que ela está hoje devido a milhões de anos de evolução, né? Então a gente sabe que no início a Terra ela era algo bem diferente. Ela não tinha, por exemplo, essa camada de ozônio, né, que protege a Terra. E era um ambiente bem assim difícil de viver porque tinham muitos trovões, né? O, as fumaças dos vulcões cobriam todo o céu, então era assim, um ambiente bem difícil e não existia ainda o oxigênio no ar, né, na nossa atmosfera. Então ele nessa hipótese fala que a origem dos seres vivos é uma origem química, porque foi através da evolução química que foram surgindo os primeiros seres vivos. Então, ele acha que os componentes químicos, né, as moléculas, elas foram se transformando, se modificando e transformando cada vez mais em moléculas cada vez mais complexas e se unindo e dando origem aos primeiros micro-organismos, né? Então, acredita-se que no início do nosso planeta existia já água, né, por causa da que era muito quente, né? Lembra que o nosso planeta Terra ele era uma bola de fogo praticamente, né? Então era um ambiente muito quente. Então essa água ela tinha na forma de vapor e também na forma de oceanos. Só que esses oceanos eles eram banhados por lavas de vulcão, né? E a gente sabe que essas lavas de vulcões elas têm muitos nutrientes, né? Que vêm do interior da Terra. Diversos tipos de substâncias químicas vêm dali. Então, esses oceanos eram chamados de sopas nutritivas ou sopas primitivas, né? Então, como tinham muitas moléculas ali, e através de calor, de eletricidade, essas moléculas conseguiam se unir e formar moléculas cada vez mais complexas.
Então, os aminoácidos, eles se uniam e formavam proteínas. O aminoácido é uma molécula, né? Que a gente vai estudar mais para frente. Elas se uniam e formavam as proteínas. As proteínas começaram a se unir junto com a água e formar coacevados, que era uma molécula mais complexa. E a partir daí foram ficando cada vez mais complexas até surgir o primeiro ser vivo, que a gente considera hoje que seriam as bactérias, né? Que é o ser mais primitivo que a gente tem. Então, é a hipótese da evolução química, da evolução das moléculas, né? Até chegar ao primeiro ser vivo. E quem fez esse estudo eram os cientistas chamados Oparin e Haldane. Então, ele fala o seguinte, que aqui a gente tinha a Terra, né? Não estamos mostrando os vulcões aqui, mas eram, né, cheio de vulcões. E as moléculas orgânicas, elas se formavam nesses mares primitivos, dando origem aos coacervados, né? Que seria uma molécula muito mais complexa, porém ainda não considerada um ser vivo. Esses coacervados, eles juntavam outras moléculas e formavam o material genético, ou seja, um DNA, um RNA, que depois deu origem aos primeiros seres vivos. Então, quando vocês ouvirem falar dos coacervados, né, eles são considerados, assim, os primórdios dos primeiros seres vivos. Então, ele seria mais ou menos, aqui a gente tem uma partícula de uma proteína, lá no mar, primitivo, né? E as partículas de água se aderiram a essa proteína, formando como se fosse uma camada em volta da proteína. E aí outras proteínas com essa camada de água se uniram até formar uma grande amontoado de proteínas e água. Então, eles seriam um coacervado. Eles não são considerados seres vivos, mas foi considerado uma organização bem complexa de uma substância orgânica, né? Então, ele tinha uma complexidade, mas ainda não era considerado um ser vivo. Por que que não era considerado um ser vivo? Porque a gente já estudou que para ser um ser vivo tem que ter uma célula. E para ser uma célula, precisa ter DNA, precisa ter um citoplasma e precisa ter uma membrana. Que a gente não vê isso no coacervado, ele era só proteína e água. Outra hipótese, que também foi estudada, a hipótese da origem por processos químicos nas fontes termais submarinas, né? Tem um nome bem complexo, mas foi algo simples. Simples assim, né? Entre aspas, porque o surgimento da vida não foi nada simples, né? Então, o que que fala sobre essa hipótese? Fala que os primeiros seres vivos, eles surgiram dessas fontes termais submarinas. Então, a gente sabe que até hoje, debaixo do mar, né, nos oceanos, lá no fundo, existem essas fontes termais, ou seja, são locais ainda em que estão saindo muita substância do centro da Terra, né? Elas não são vulcões, mas dali saem muitas substâncias químicas. Então, como lá no centro da Terra é um local que ainda está pegando fogo, né? O nosso planeta ainda não é 100% resfriado, né? Ele não se resfriou 100%. Então, dentro do núcleo do nosso planeta, ainda existe muita lava pegando fogo lá dentro, né? E em altíssimas temperaturas. Então, na hora que essas substâncias elas saem por essas fontes, elas saem em altíssimas temperaturas. E lembra que saem muitas moléculas que são nutritivas, né? São muitas moléculas orgânicas. Então, quando a gente fala em orgânico, é algo que forma os seres vivos, né? Todos os seres vivos eles são formados por moléculas orgânicas. Então, quando elas saíam, essas moléculas nesse mar, lá no fundo do mar, com essas fontes termais muito quentes, e tinha aquele choque com a água muito fria ali do oceano, formava um ambiente propício para a formação desses primeiros seres vivos, porque ao redor dessas fontes, elas lembram muitas condições da Terra na, na época do princípio, né, na sua época primordial, quando surgiu. Então, ali favorecia que houvessem diversas reações químicas entre as moléculas e davam origem aos primeiros seres vivos.
Então, é muito semelhante à outra hipótese, né? Só que lá falava-se que o que deu, assim, origem a um ser mais complexo seriam as descargas elétricas teriam, né, um papel importante na formação dessas moléculas mais complexas, né? As descargas elétricas dos trovões, né? Dos relâmpagos. E já nessa outra hipótese, ela fala que não precisou dessas descargas elétricas, mas na verdade é, ela surgiu ali no fundo do mar mesmo, com o aquecimento, né, dessas fontes termais, mais as moléculas orgânicas nutritivas que tinham ali, né? Então, é a hipótese da origem dos processos químicos, né? Houve vários processos químicos ou reações químicas nas fontes termais submarinas. Então, a gente viu que existem várias hipóteses. A gente pode afirmar uma delas está verdadeira? Não, porque a gente ainda não consegue voltar no tempo, né? Um dia que o ser humano conseguir voltar no tempo, a gente vai poder dizer, realmente, foi isso que aconteceu. Mas enquanto a gente não consegue voltar no tempo, essas hipóteses elas foram reproduzidas em experimentos e deram origem realmente a substâncias complexas. Mas provar que a Terra era daquele jeito no início, ninguém vai conseguir provar. Então a gente pode aceitar todas elas como verdadeiras ou a junção delas, ou seja, cada uma delas traz uma coisa que pode realmente ter acontecido, ou seja, pode ser o conjunto delas, né? Ou podem ser até outras hipóteses que a gente ainda nem experimentou, nem imagina, né? Então a gente fica só com as hipóteses. E a gente viu que ali teve o surgimento de substâncias complexas, que são chamadas de coacervados. Mas e como é que surgiram os procariontes e os eucariontes? Ou seja, as células procariontes e as células eucariontes, que são células mais complexas, ou seja, que são realmente seres vivos, através desses coacervados, dessas substâncias que surgiram na época. Então, a gente começa pelos procariontes, né? Então, a gente vê esses coacervados, eles foram ficando cada vez mais complexos, ao ponto de surgir uma membrana plasmática em volta, ou seja, uma membrana que não vai deixar com que esse líquido saia. E esse líquido a gente sabe que é quase 90% de água. Então, por isso que a gente sabe da importância da água, né? E ele vai ser chamado de citoplasma porque ele simplesmente não vai ser água. Ele vai ser água com outros componentes. E, principalmente, que a gente sabe de componentes, são as proteínas, né? Então, é praticamente água com proteína, esse citoplasma. E vai ter a molécula de DNA. Então, levou-se muito tempo para que chegasse numa complexidade ao ponto de formar uma molécula de DNA, que a gente sabe que é importantíssimo, que só através do DNA que se consegue fazer a reprodução dos seres vivos. Só que era uma célula tão primitiva que ela praticamente só tinha isso, essa membrana plasmática, o citoplasma e um DNA. O que a gente vai encontrar depois, com o tempo que vão surgir nos procariontes? Uma parede celular, seria esse verdinho aqui, mas a gente vai ver que essa parede celular, ela não vai aparecer em todos os seres vivos, né? Ela vai aparecer em alguns. Então, nas bactérias ela vai aparecer. E essa molécula de DNA, ela vai ficar dispersa, ou seja, ela vai ficar solta pelo citoplasma. Então, ela vai ficar esse emaranhado aqui, solta pelo citoplasma. Ela não vai estar de forma organizada, como a gente vai ver nos eucariontes. Ela simplesmente vai ficar solta lá nadando no citoplasma. E esse amontoado de DNA, a gente pode chamar ele de nucleoide. Ou seja, nucleoide seria um núcleo primitivo. É onde o material genético está, mas está de forma desorganizada. Então, alguns lugares vão chamar ele de nucleoide. Mas não vai ser um núcleo ainda. O núcleo é um material genético organizado. Então, esse aqui não está organizado. A gente vê aqui, ó, tá uma bagunça aqui espalhado, nadando pelo citoplasma. Então, é essa forma um procarionte. E a gente vai ver que procarionte existem só dois tipos de seres vivos que são considerados procariontes. Então, os primeiros são as bactérias. Então, a gente tem aqui, ó,
o exemplo das bactérias, né? São esses vermelhinhos aqui que a gente está vendo. E outro vão ser as cianobactérias. E por que elas são chamadas de cianobactérias? Porque elas vão ter a capacidade de fazer fotossíntese. Elas são fotossintetizantes. Então, vão ser os primeiros seres vivos no nosso planeta que tiveram essa capacidade de fazer fotossíntese. Ou seja, o que significa fazer fotossíntese? Significa conseguir produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E com isso, a gente sabe que o resultado da fotossíntese é o oxigênio. Então, com o surgimento desses seres vivos, eles começaram a jogar oxigênio na nossa atmosfera. E isso foi importantíssimo para todos os seres vivos que existem hoje no nosso planeta. Então, a gente sabe que essas cianobactérias, elas são um pouquinho mais complexas do que essas, porque elas conseguiram ter a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Depois surgiram os eucariontes. Então, quando a gente bate o olho nessa bola aqui, ó, essa bola aqui é a representação de uma célula eucarionte. A gente já sabe que é uma célula muito mais complexa. Então, o que a gente vê nessa célula? A gente vê a membrana plasmática, diversas organelas e o principal, um núcleo. Então, a gente tem aqui, ó, um núcleo, onde vai estar todo o material genético, todo o DNA aqui dentro, organizadinho, protegido. E dentro do núcleo tem algo que a gente chama de nucleolo, seria o núcleo do núcleo, né? Então, a gente vê, ó, todas essas organelas aqui, ó, cada uma dessa é uma organela diferente, que depois a gente não precisa se preocupar agora, a gente vai estudar com calma cada organela dessa, a função de cada uma. Mas a gente já vê que é uma estrutura muito mais complexa. E por que foi importante para os eucariontes terem um núcleo? Porque a gente sabe que o DNA, ele é a base da vida. É através do DNA que ele comanda tudo o que acontece na célula. Lembra que eu falei? Ele é como se fosse o nosso cérebro. Então, o núcleo ele seria o cérebro da célula. Ele vai comandar todas as reações químicas que vai acontecer na célula. Além disso, ele vai ser usado na reprodução. Então, lembra que a reprodução ela é feita com o DNA. Então, é passar o DNA para outro, formando um outro ser vivo. Então, o DNA é muito importante. Então, a célula, conforme ela foi ficando mais complexa, ela foi vendo que existe uma importância muito grande ali no DNA, então existe uma necessidade de protegê-lo. Então, quando a gente protege ele dentro de um núcleo, ou seja, dentro de uma bolsinha, a gente impede que esse DNA sofra ataques de vírus ou de outras bactérias, ou até mesmo ataques de ultravioletas. Lembra, por exemplo, quando a pessoa toma muito sol, ela pode ter câncer de pele. O que é o câncer de pele? É a luz ultravioleta que vai lá na célula da pele e muda o seu DNA. E quando muda esse DNA, ela pode virar uma célula cancerígena. Então, houve essa preocupação em proteger esse DNA, para que ele não sofra mutação, justamente, para que ele não sofra uma quebra da sua molécula, porque se ele se quebrar, ele pode perder a função dele, ele pode deixar de conseguir fazer o que ele tem que fazer. E como fosse o nosso cérebro, né? O nosso cérebro não está protegido dentro do nosso crânio, né? O nosso crânio é um osso, assim, muito forte, que protege o nosso cérebro, porque sabe que se acontecer alguma coisa com o nosso cérebro, a gente morre. Então, é a mesma coisa com a célula. Se acontecer uma coisa com o DNA dela, ela pode morrer. Então, os eucariontes, eles vieram com toda essa complexidade e a complexidade mais fundamental aí que a gente, né, pode diferenciar de um procarionte para eucarionte é essa organização do DNA protegido, organizado dentro de um núcleo. E depois foram surgindo as organelas, que também vão ser super complexas, né? E que a gente não vai encontrar nos procariontes. Lembrando que os eucariontes eles podem ser unicelulares, ou seja, compostos somente de uma única célula, ou multicelulares, compostos por diversas células. Já os procariontes, eles são formados somente por uma única célula.
Então, a gente vê sempre uma única célula. Cada um desse é um ser diferente. Cada uma dessa é diferente, né? E aqui mostra, assim, de forma bem resumida, como é que foi acontecendo essa evolução das células, né? Então, mostra um procarionte ancestral, ou seja, algo intermediário entre um coacervado e um procarionte, né? Tinha um procarionte ancestral, que foi ficando cada vez mais complexo, né? Foram sofrendo reações químicas, foi se tornando um procarionte, depois foram sofrendo diversas, a gente chama isso de invaginação, né? Quando a membrana ela entra para dentro da célula e foi ficando cada vez mais complexo, foram formando as organelas, as estruturas mais complexas além do núcleo, né? Até que o que aconteceu foram que outras células entraram dentro daquela célula e ali encontraram um ambiente bom, um ambiente propício, formando um único ser, né? Então, acredita-se que, por exemplo, a gente está vendo a entrada aqui, ó, de uma estrutura, essa estrutura a gente chama de mitocôndria, né? É uma organela. Acredita-se que ela era uma bactéria, e ela entrou dentro de uma célula, e ali ela viu um ambiente bom de viver, e ela fica protegida, a célula dava proteção para ela, e ela dava energia para a célula. Então, essa mitocôndria ficou dentro da célula, formando uma célula eucariótica heterotrófica, ou seja, heterotrófica é aquela que ainda vai precisar buscar o alimento, ela não produz o próprio alimento, né? A gente vai ver esses termos mais para frente. E também teve uma outra célula que teve a entrada dessa mitocôndria, que é uma bactéria, e também teve a entrada de cloroplasto. O cloroplasto também seria como fosse outra bactéria, outro tipo de bactéria, que a gente poderia dizer que seria mais ou menos uma cianobactéria, porque é uma organela capaz de fazer fotossíntese. Então, ela vai dar origem a uma célula eucariótica fotossintética ancestral, autotrófica, ou seja, ela consegue produzir o próprio alimento. Mas isso aqui é mais uma curiosidade, né? Não precisa algo mais complexo que a gente não vai entrar nesses detalhes agora. É só para vocês entenderem como ocorreu, assim, de forma bem resumida, a evolução dessas células, né? Desde procarionte ancestral até uma célula eucariótica. Então, vamos terminar aqui por hoje, né? E aí, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar essas dúvidas. E eu vou colocar um formulário sobre esse assunto também. Então, por enquanto é isso. Até mais e um abraço para todos.